Gente, olha só, esse vídeo é de extrema importância. Em plena campanha, a gente tem que avaliar essas ferramentas, a gente tem que dar ênfase nessas ferramentas de manipulação de massas. Manipulação em massa. Jovem Pan é um mestra nisso. Mestra. Presta atenção aqui nessa sequência de discursos, nesse programa Morning Show, que eu acabei de ver aqui, ele é do dia 11/3. Tá? Vamos ver aqui. A gente tem na tarde ali uma frase: por que a lei antiterrorismo não enquadra facções? A resposta é: porque a lei antiterrorismo só enquadra questões ligadas a uma ameaça de poder. Não, ideológica. Ideológica também, mas eu estou dizendo assim, não está enquadrado por isso. Para essa questão, não está claro se PCC e Comando Vermelho querem tomar o poder. Parece que não é isso que eles querem exatamente. Não, eles concordamos com isso? Eu acho que nós concordamos que então eles não dá querem. para enquadrar na lei antiterrorismo. Eu acho que já não é uma questão de se eles querem. Poder, sim. Eu acho que é isso. Não, eles não querem. Eles detêm o poder. Já tem, Quando a né? gente olha para essa discussão, e vou tratar ela e responder um detalhe no Henrique. Quando a gente olha para essa discussão, as bases dos Estados Unidos, os Estados Unidos. Pessoal, eu estive algumas vezes em alguns países que os Estados Unidos têm base. Isso não significa que esses países não têm soberania. Ou alguém vai me dizer que o Catar não tem soberania, que o Japão não tem soberania, e que tantos países, como a Arábia Saudita e tantos outros, não têm soberania. Isso não é real. A grande questão aqui é, quando nós falamos e nós negamos que a estrutura do crime organizado no Brasil, ela é uma organização terrorista, nós ignoramos que eles têm ideologia, que eles têm mecanismos de poder, que eles derrubam o governo e vão até além. Eles têm domínio. Existem áreas no Brasil em que não se entra o Estado, que quem manda é o crime. Isso sim é falta de soberania. Nós não podemos responder essa situação da lei antiterrorismo com essa situação do mas a gente vai perder soberania. Meus queridos, que soberania a pessoa que mora num morro dominado pelo crime tem? Essas pessoas, elas estão à parte do Brasil. O Estado brasileiro foi expulso de lá. O crime não é uma organização brasileira. Tem um monte de erro aí que essa mulher falou. Tá? Essa mulher é reacionária. O pensamento é estúpido, mas assim, eu não sei se é proposital, enfim. O público da Jovem Pan, para que caia nesse argumento, e a gente sabe que tem que ser um público ignorante. Mas vamos lá, vamos entrar nos pontos aqui. Primeiro ponto, ela diz que as facções brasileiras não querem tomar o poder. Elas já têm o poder. Ou seja, elas tomaram, é o que ela está dizendo. É o que ela está falando. Não é isso? Balela, balela, balela. As facções têm poder, mas elas não têm o poder. Isso é muito diferente. O poder é exercido pelas instituições estatais que oferecem os cargos ocupados pelos representantes do povo, que aí já é o governo, ocupado pelo governo, pela equipe do governo que foi eleito, seja no governo federal, seja nos estaduais, enfim, municipais. Correto? Então isso é muito diferente. Agora, essas instituições foram invadidas pelo crime organizado. Isso é uma coisa, mas isso aí não dá para dizer assim, tomaram o poder. Né? Segundo ponto, aí ela faz essa comparação tosca entre países. Meu Deus, Japão ela citou. Japão. É que comparar. Colocou outros países também, tipo a Arábia Saudita. Já pensou comparar isso com países da América Latina? Que de modo geral já tem um histórico de dominação? Dominação tanto europeia quanto norte-americana. Sobretudo norte-americana, né, nos últimos tempos. Você já imaginou isso? E o pior é que a política no Brasil está sendo feita através disso aí. Já há muitos anos. Através de um tipo de uma imprensa como a Jovem Pan. Um discurso que desconecta o cidadão, que vai à urna, desconecta esse cidadão da realidade da vida dele, do país dele, né? E ele vai às urnas escolher os governantes, né? Vai com a cabeça fora da realidade e, portanto, com o pé fora da realidade. Me diga se isso não é um mal. Isso não é uma coisa maléfica? Isso é diabólico, esse negócio aí. A Alemanha também tem base militar, por que ela não citou? Quer dizer que a Alemanha, então, nós estamos dizendo aqui que a Alemanha não tem soberania? Lá tem base estadunidense lá. E parece que agora é a maior, até principalmente depois que a Espanha, né, disse não para os Estados Unidos e muita coisa de lá saiu e foi para a Alemanha, né? Nós não estamos dizendo que a Alemanha não é soberana. Então não é esse o critério, é saber se tem base. Se tem base lá, então não é soberana. Você já está colocando palavra na boca da esquerda. E daí se lá tem? Se num outro país, ou se na Alemanha, ou se no Japão tem base militar, o que precisa ser entendido aí é o motivo pelo qual os Estados Unidos brigam para mudar o tal conceito. Conceito em relação às facções do terrorismo. Ele quer isso para quê aqui no Brasil? Na França já teve ataques terroristas por lá, da parte de islamistas radicais. E aí? Os Estados Unidos estão querendo agora dizer que tem terrorista aí? Por que eles não estão batendo de frente com isso lá? Eles vão mexer com a França? Claro que não, eles não têm interesse na França. Eles têm interesse aqui, no ambiente que eles falam, que é o quintal deles. Quintal deles é o caralho. Como é que pode a gente permitir uma coisa do tipo assim, Jovem Pan, influenciar as pessoas livremente? Desse jeito. Não dá, não.
Tem que compartilhar um vídeo como esse aqui, que está alertando as pessoas, porque as eleições estão aí. Vamos para o terceiro ponto, então. Ela diz que as facções têm ideologia. Ter ideologia, gente, é uma coisa. Existir e agir com base nessa ideologia é outra coisa. Compara com a França aí. Quem foi que agiu lá? Quem agiu lá foram os islamistas. Eles existem com base naquela ideologia. Eles têm as razões dele lá, eu não vou entrar nisso não. Mas eles existem. Porque é uma questão de identidade inclusive nacional, cultural deles. Étnica. Ó, já vai muito além da estrutura do Comando Vermelho e tudo, né? A questão deles é o dinheiro do Comando Vermelho. Do Comando Vermelho, PCC, é dinheiro, é material, dinheiro. Junto com isso, ela disse também que essas facções derrubaram o governo. Meu Deus, de que essa mulher tá falando, gente? As facções aqui derrubaram o governo aqui? Vocês prestam atenção, vocês estão vendo o perigo disso aí? Que governo que eles derrubaram? Isso é um crime que essa mulher tá cometendo. Isso é um crime. PCC, Comando Vermelho, não derrubou o governo aqui, não. Ela deve estar falando de outro país. É de outro país que ela está falando. Se for, tudo bem. Aí faz sentido. Eles derrubaram o governo em algum outro lugar. Porque se assim for, então mandem os Estados Unidos invadir para lá. Porque vocês estão querendo mudar aqui conceito aqui, é porque eles querem invadir aqui. É ou não é? Se não é invadir, mas pelo menos querem influenciar, chantagear politicamente, né? Pode querer chantagear politicamente. Não, se eles quiserem chamar PCC e Comando Vermelho lá de terrorista, que eles fiquem por conta dele. Mas nós não podemos aceitar isso, não. Então a gente não pode deixar, a gente não vai aceitar assim, então tá, o conceito deles está correto. Não, a gente vai rebater e vai falar, não, as nossas leis não permitem, tá, interpretarem como terrorismo, por isso, por aquilo outro, pronto. Então manda, vai meter o bedelho em outro lugar, porra, aqui não. E no futuro, então, se esse negócio se enraiza historicamente, lá no futuro eles não podem invadir? Pode, eles podem invadir, se eles quiserem. Né? Aí os imbecis que ficam pedindo para que haja invasão, né, vão receber bombas nas próprias cabeças e nas cabeças dos próprios filhos, para deixarem de ser imbecis. Tudo porque a gente tem uma coisa do tipo Jovem Pan aqui, que influencia as pessoas do jeito que querem. Não, vamos rebater. Esse vídeo aqui é para rebater. Número 4, mais uma coisa totalmente tosca, que ela fala fora da realidade, é que as áreas onde a polícia não entra, isso já significa falta de soberania do Brasil. Não. Quando a gente fala de soberania, a gente está falando de questão de relações internacionais. Não é relações internas. O Comando Vermelho e PCC, para promover o Estado, uma condição de não soberania do Brasil, de rompimento com a soberania brasileira, eles teriam que ser estrangeiros. E, além do mais, além de serem estrangeiros, teriam que estar representando algum Estado-nação que não fosse o Brasil. E por que essa mulher tirou isso? Por que ela fala assim? Tá jogando, assim, essas coisas no ar, como sempre fizeram, para analfabetos políticos, para cooptar grupos, para chegar lá e votar em quem eles querem que votem. Votar nos mais estúpidos, nos mais bandidos, do tipo Flávio Bolsonaro. É ou não é? Vamos dar um exemplo aqui de soberania. Vamos supor que as Farc, Força Revolucionária da Colômbia, tomasse a Colômbia, tomasse primeiro o poder da Colômbia, aí resolvesse invadir o Brasil. Começando ali pela cidade fronteira, Tabatinga, que é uma cidade que faz fronteira. Aí sim, ocupamos Tabatinga e ela agora pertence a nós, ou seja, pertence à Colômbia, porque aí as Farc seria agora dono, entre aspas, da Colômbia, né? Aí sim nós teríamos um problema de soberania. E eu digo as Farc aqui porque, de fato, eles se encaixam, o perfil deles se encaixa na questão do terrorismo. As Farc sim. Porque ali é questão ideológica. Então, pegou aí o exemplo? Eu dei um exemplo aqui tosco, mas tá valendo. Não vamos permitir isso, pelo amor de Deus. Pelo amor à nossa pátria, não vamos permitir que compartilhe esse vídeo para combater esse tipo de coisa. Aí ela diz que as pessoas que moram nesses locais que a polícia não entra, elas estão a parte do Brasil. Não, elas estão no Brasil, que foi construído historicamente. Até porque essas áreas que a polícia não entra, elas não entram temporariamente. Recentemente o Cláudio Castro mandou entrar no Rio de Janeiro e entrou. Entrou e fez até merda, mataram até menino de criança de 14 anos. Então como é que essa mulher vem falar isso? Não. Viu como não é difícil rebater essas falácias desse povo? Deus me livre. A Jovem Pan coloca um outro cara lá, que ele representa ali o discurso da esquerda. Não sei se ele é de esquerda não, mas ele representa ali. E que é só ele. E o resto ali é todo na via contrária, na via dos direitoides, fascistoides. E no fim das contas, o que prevalece é a ideia da extrema-direita. Pelo amor de Deus, não, vamos dizer um não para esse negócio. Eleição tá aí, é Lula de novo e acabou. E também vamos mudar esse Congresso.